Você teve coragem de fazer faculdade na Coreia sem falar tão bem coreano? Não sei se foi coragem. O curso era em inglês, não? Tudo coreano. Tudo coreano. Foi ingenuidade? Foi inocência? Não, eu acho... É porque, assim, fazendo ECA, existem programas para Europa, França, geralmente, né? França, Alemanha, que são filmes mais indie, assim, e tem convênio com a USP. E tem Estados Unidos. Na minha cabeça, assim, eu sempre fui... A gente sendo coreano, os pais não ficam 100% assim. Minha mãe não era super... Nossa, que legal que você tá fazendo audiovisual. Não era. Ela fala assim, quando que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Tipo, ficava... Minha mãe achava muito estranho ter filmagem de madrugada, sabe? Minha mãe é do tipo que, tipo, eu não posso dormir nem na casa da minha harmonia, porque é casa de outra pessoa. Entendi. Então, ela é bem desse jeito. Então, eu sempre tava querendo me provar. E eu achava que isso nos Estados Unidos nunca ia voltar aquele dinheiro. E eu nem sabia se podia contar com os meus pais. Então, eu nunca pensei nos Estados Unidos. Já pensei na Austrália, mas também eu não gosto de só praia, sabe? Eu não sou muito assim. Eu sou mais, tipo, conversa. Eu gostava de cinema francês e tal. E aí, na época, na Coreia... tava começando, eles tinham acabado de criar essa Hanyejong, Korea National University of Arts, que era assim, pro pessoal que queria estudar artes na Coreia não ir para os Estados Unidos, para eles estudarem na Coreia. Entendi. E eu acho que foi a primeira universidade que tinha estudos tradicionais coreanos, que é Samurai, essas coisas, né? E eu comecei a me interessar por isso, porque você falou de crise de identidade, no final da faculdade eu namorava um cara que não era coreano. E eu escrevi um roteiro, eu comecei a me interessar a escrever roteiro. Minha irmã também, ela é casada com um cara que não é descendente de coreanos. Comecei a escrever roteiro sobre relacionamentos. E eu me sentia muito mal compreendida. E teve um curta que eu escrevi que mandaram para um outro cara. Isso era comum na faculdade, né? Você escrevia um curta e aí esse curta era passado para um outro diretor, ele dirigia, outra pessoa editava, era para todo mundo fazer tudo. Só que aí pegaram meu roteiro... que era uma discussão de relacionamento com os pais de uma menina que estava namorando. Nem sei se não era coreana, mas ela brigava com os pais porque estava namorando. E ela era descendente de coreanos. E aí, pegaram um outro cara dirigir. Ele dirigiu de um jeito tão preconceituoso que aí mexeu muito comigo, assim. Porque eu falei, nossa, eu não podia fazer nada, não podia falar nada. O que eu falasse, ninguém me escutava, porque eu era a única descendente de coreanos. E ele tinha acabado de levar fora de uma menina que era descendente de japonês e ela fez um pai terrível, assim, sabe? Quando, na verdade, ele nem sabia que a menina não tinha pai. Ela só terminou com ele e justificou que era família porque ela não queria ficar com ele. Entendi. Então, assim, mexeu muito comigo o final da faculdade, porque eu me senti muito não compreendida. Terminei namoro, sabe? Várias coisas. E aí eu falei assim, se eu for pra um lugar ia ser legal ir pra Coreia, porque é um lugar que minha mãe não vai encher o saco, ela vai achar que eu vou encontrar alguém lá. Quando na verdade entendi. eu posso ficar um tempão, eu tenho um visto, a gente consegue um visto que não precisa trabalhar se não conseguir emprego. E se eu passar em universidade boa, não é caro. E lá tem os melhores equipamentos, lá eles tinham, na época tinha uma câmera que chamava Red, que era caríssima de alugar no Brasil. Lá eles tinham na faculdade, era um negócio muito louco, assim. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar nesse Hanyejong. Mas você descobriu tudo isso pela internet? Eu escrevi e-mail em inglês, né? Porque meu coreano não era pior do que é hoje. Eu falava 안녕하세요, eu nem sabia se era 안녕하세요, 안녕하세요, eu nem sabia. Aí eu fiquei pesquisando um ano. E aí algumas universidades me responderam e algumas pessoas falaram, acabou de criar essa universidade, mas ela não aceita estrangeiro, né? E aí eu fiquei no pé dessa universidade, eu falei, eu vou lá, vou aprender coreano. Aí eu fiz aquele curso de coreano que tem do consulado mesmo, e depois eu fui pra Yonsei. E enquanto eu fazia o curso, eu não sei explicar o que foi, mas eu era muito louca. Eu ia lá e ficava no pé das pessoas, faz uma prova pra mim. Louca, né? Eu acho que eles achavam... Mas era uma coisa meio instintiva. Eu não tava pensando assim, nossa, eu vou... Eu cheguei e fui fazendo, assim... Porque, não sei, era uma coisa meio instintiva. E aí eu cheguei na faculdade e falei, nossa, esse lugar é muito legal. Era tipo uma USP. É tipo assim, pensa em tudo que você viveu da comunidade coreana. E lá é o lugar em que todos os desajustados da Coreia inteira estão. Entendi. As meninas não precisam se maquiar, elas podem andar de pijama. Ninguém tá nem aí pra o que os outros estão pensando. Coreano. Exatamente. Aí eu cheguei lá e falei, nossa, é aqui que eu quero estudar. E aí, foi mó porque aí eu fui pra lá, eu falei pra minha família que eu só ia estudar coreano 3 meses, não voltei.
consegui um emprego para dar aula de inglês, continuei lá. Aí minha mãe foi drama, minha mãe veio me buscar. Ela veio, começou a fazer um auê, foi falar com esse professor dessa faculdade que fazia a prova, falou: ela não pode passar, ela é mulher. Ó, isso dá uma novela coreana, hein? Uma novela. Aí no final deu tudo certo, eles fizeram uma prova especial pra mim. Eu fiz a prova igual todo mundo, mas Uma prova teórica. tem uma prova que eu devo ter ido mal, que era... Eu não sei explicar, porque foi tudo em coreano. Entendi. Eu não sei explicar o que aconteceu. E eu fiz até o TOEFL naquela... Não é TOEFL, TOEIC. É uma prova coreana, né? Topic. TOPIK. E eu tirei 5. Eu não sei como eu tirei 5. Hoje eu jamais tiraria 5. Porque 5 pra mim é uma nota boa pra essa prova. Mas eu estudei. O jogo virou, hein? Você sempre em primeiras salas do Bandeirantes. Nossa, o meu coreano sempre foi muito ruim. Na Hangrakyo, eu era assim, sempre nas primeiras salas do Bandeirantes. Na Hangrakyo, eu era sempre na última sala. Então, não sei, aconteceu alguma coisa lá que, por necessidade, aconteceu tudo isso. Aí, no final, eu acabei passando. Mas lá não foi tão milagroso, porque essa faculdade eles contavam muito com portfólio. E eu tinha um portfólio de vídeo. Da USP. Da USP. Então eu acho que isso deve ter contado entendi. muito. E teve entrevista. E aí depois, quando eu me formei e tal, o Kyosunim de lá ele falou que eles pensaram muito se eu me passar. E todos os Kyosunim tinham estudado nos Estados Unidos. USC, né, NYU. E eles falaram que o que contou pra eles é que, assim, eles tinham muito medo de eu ter depressão. Porque lá é 100% coreano, né? E não tinha americanos, não tinha... Não tinha Kyopo. Não tinha. Não aceitava. E não era nada ocidental. Eu não tinha nenhuma facilidade em inglês. Só que eles falaram que o que eles lembravam dos brasileiros nos Estados Unidos é que, mesmo não falando nada de inglês, eles estavam sempre felizes. Aí eles falaram, como ela veio do Brasil, acho que depressão ela não vai ter. Eles têm muito medo de depressão. Entendi. Estudante estrangeiro. E aí não rolou depressão. O estereótipo brasileiro te salvou, então. E eles falaram, e os brasileiros não falavam nada em inglês. E eles sempre se viravam. Aí eles falaram, então vamos testar essa menina aí. No final, acho que deu certo. Entendi. Mal ele sabe que nossos pais aqui no Brasil é justamente a mesma coisa. Não fala nada português e se vira, né? É verdade.